tem que ter cara que desenvolve TI, porque você fala assim, esse cara que faz, você trabalha com TI? Você trabalha onde, brother? Eu trabalho na net. Eu sou pastor. Aí o cara da net diz assim, deixa cair o teu sinal lá na hora do jogo. Né? Trabalho na Eletropaulo. Apaga a luz na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é descer para falar com o porteiro lá. Ele ligou lá para ver que hora que volta. Porque a gente não quer nem saber. O cara tem que sair da casa dele, onde ele estiver, ele tem que ir lá para uma torre não sei aonde, consertar o cabo, porque tem que ter luz na minha casa. Mas a gente não acha que esse trabalho é sagrado. É um trabalho secular. O importante mesmo é o trabalho sagrado, o secular. Eu ouvia, agora não mais porque já eduquei direitinho a minha comunidade, mas o pessoal dizia assim, pastor, não vejo a hora de abandonar e me aposentar do meu trabalho secular para eu poder servir a Deus. Eu falava, irmão, que mal lhe pergunte, enquanto o irmão trabalha lá no seu trabalho secular, o irmão está servindo a quem? Ao diabo? Porque se não está servindo a Deus, irmão, o irmão está servindo o diabo. Não tem assim, Jesus falou que quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Não tem neutro. No reino de Deus não tem neutro. Aí o que foi que eu descobri, o que eu entendi, é que sagrado e profano não tem a ver com aquilo que a gente faz necessariamente. Tem muito mais a ver com a maneira como a gente faz aquilo que a gente faz. É claro que tem algumas coisas que elas estão fora da risca do que é eticamente aceitável no reino de Deus. Eu não posso vender drogas na porta de escola de uma maneira respeitosa. Eu não posso ter um prostíbulo e administrar um prostíbulo na cidade de uma maneira digna. Eu trato decentemente as prostitutas. Não dá para ser traficante, trabalhar com crime organizado. Não dá para criar máfia de remédio de maneira digna. Então tem coisas que estão fora, ok? Não se discute. Mas eu descobri o seguinte, que existe o espaço religioso e o espaço secular. O ambiente religioso e o ambiente secular. E que eu posso sim estar no ambiente secular de maneira sagrada. E posso estar no ambiente religioso de maneira profana. Tem muito profissional que está no ambiente secular, servindo a Deus muito mais do que pastores, apóstolos e bispos no ambiente religioso. Ó, faz sentido ou não? Claro que faz. Então eu descobri o seguinte, entendi isso. Que essa coisa de secular e religioso apenas identifica o ambiente e o tipo de atividade que eu tenho. Mas, por exemplo, a Igreja Batista de Água Branca pode ser um espaço muito mais diabólico do que a papelaria da esquina da minha casa, do que a padaria de esquina da minha casa. Aqui na minha igreja pode ter maledicência, aqui na minha igreja pode ter desvio de dinheiro, pode ter pedofilia, pode ter, que mais? Manipulação da boa-fé, exploração do sofrimento humano. Pode ter tudo isso. É na igreja. E aqui eu vou lá na padaria, os funcionários são registrados, o sujeito é um sujeito decente, paga em dia, dá bronca no padeiro que coloca a farinha ruim, joga a fornada de pão fora para não vender para o cliente dele uma coisa ruim. Enfim. E aí, o que eu acredito para encerrar, para a gente ir para a conversa, né, Libério? Tem que ir? Já percebi sua presença aí. Então, o que eu entendi? E eu acredito que a maior força de transformação social no nosso país ela é composta pelos profissionais que encaram a sua carreira profissional como uma vocação no reino de Deus.
Se nós conseguirmos aprender o que eu aprendi lá atrás, há mais de 20 anos, quando um médico da Igreja Batista de Água Branca, Dr. Paulo Argolo, ele organizou do chão à inauguração 2 postos de saúde na periferia de São Paulo. 2. Escolheu terreno, avaliou o projeto arquitetônico, discutiu que seringa ia comprar, que algodão, quem era o médico que ia dar plantão, qual era a enfermeira, qual era a auxiliar de enfermagem, qual era a servente, tudo, o Dr. Paulo Argolo fez 1 e depois fez 2. E naquela época eu queria implantar os grupos familiares na IBAB. Precisava fazer grupo pequeno. E um dia eu chamei o Paulo Argolo e falei assim: ô Paulinho, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e vai começar a trabalhar para Deus? Aí ele falou assim: não entendi. O senhor não falou para nós que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja? E que a maneira que a gente trabalha para Deus é trabalhando para o nosso próximo? O senhor acha que eu estou fazendo posto de saúde na periferia de São Paulo para trabalhar para o PT ou para trabalhar para servir essa população de maneira digna em nome de Deus? Eu falei: então foi isso que eu estava falando, Paulinho. Isso aí que eu estava falando. E eu dou graças a Deus por essa conversa que eu nunca mais esqueci, de como um profissional cristão me ensinou a levar as últimas consequências do que eu estava ensinando. Porque o que eu estava ensinando, eu só conseguia enxergar o meu espaço religioso. Ser um bom crente é ser assíduo na escola dominical, no culto da manhã, cantar no coro, dirigir a união de treinamento, cantar no culto da noite, ir no ar livre, cooperar na congregação. Eu cresci numa igreja batista, sim. O meu domingo começava às 9 da manhã, acabava às 11 da noite. Entre uma coisa e outra, tinha escola dominical, culto e alguma maldita reunião que o pastor sempre arrumava. De comissão de alguma coisa, eu sempre estava nessa, principalmente depois que eu fui seminarista, eu estava em tudo que é comissão. Era de retiro de carnaval, era de construção, era da sardinhada, era da não sei o quê. Então tinha escola dominical, culto e comissão de alguma coisa. 3 horas da tarde tinha evangelização. Era sair de casa em casa distribuindo folheto para convidar para o culto na congregação. No meu caso, era lá em Santos, no Morro da Bela Sintra. Então a gente subia o morro, distribuía folheto, ia para a congregação, descia para o ensaio do coro. Terminado o ensaio do coro, tinha a união de treinamento. Depois da união de treinamento, entre o culto da noite e a união de treinamento, tinha culto ao ar livre. Meu pastor, inclusive, um homem de Deus, que me abençoou muito, e eu hoje sou pastor e devo muito à influência do pastor Jackson Roberto Rondini na minha vida, que eu era adolescente, o pastor Jackson era o pastor da minha igreja. Eu olhava para ele e falava: quando crescer eu quero ser que nem esse homem aí. Foi assim que eu fui para o seminário. Mas o pastor Jackson ainda tinha um boneco, ele era ventríloco, então ia eu e ele e o boneco para a praça, fazer o culto ao ar livre. E depois do culto ao ar livre tinha o culto evangelístico. E depois do culto evangelístico tinha sempre uns 2 ou 3 que aceitavam Jesus. O seminarista tinha que ir lá, tal e tal e tal. Então, esse era o meu domingo, e eu achava que servir a Deus era isso. Aí eu venho um médico e diz o seguinte: eu estou servindo a Deus fazendo posto de saúde, eu estou servindo a Deus no meu consultório dentário, eu estou servindo a Deus na universidade como professor, eu estou servindo a Deus como dona de casa educando 7 filhos, 2 crianças, ou seja lá o que for. Trabalhar na igreja é uma coisa, servir a Deus é outra coisa. Às vezes essas duas coisas se sobrepõem e coincidem. Às vezes a gente consegue servir a Deus trabalhando na igreja. Mas às vezes, trabalhar na igreja é a cortina de fumaça que nos impede de servir a Deus para fazer aquilo que realmente importa ser feito, que é colocar ordem no caos, que é essa nossa sociedade que gera vítimas humanas. E nós temos que nos levantar para pegar esse caos, dar a ele o nome, e com a força do nosso trabalho, capacitados pelo Espírito Santo de Deus,
A gente cantar no coro, sim, mas pôr essa cidade em ordem para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Primeira questão aqui. Qual é o espaço da beneficência na espiritualidade corporativa? Creio que ele está querendo dizer aqui, beneficência, essa questão a que a gente chama de assistência social, cuidado com desfavorecidos, coisas assim. Esse é um tema bastante discutido nas corporações e também na academia, que é a quem compete o oferecimento das condições dignas de vida ao cidadão. Compete ao Estado, ao terceiro setor, ao mundo corporativo. Então, a empresa tem uma creche, mas quem tem que fazer creche quem é? O governo? Ou é a igreja? Ou é a empresa? A outra discussão é que essa questão da responsabilidade social da empresa geralmente está associada no departamento de marketing, que é uma ação que visa agregar valor para a marca. E isso recebe muita crítica também. Eu, pessoalmente, acredito que, no país que nós vivemos, com a pobreza que nós temos à nossa volta, todo mundo tem que fazer tudo. A igreja, o Estado, o terceiro setor, o exército, as empresas, o que todo mundo... Nós temos que juntar as nossas forças, competências e recursos para oferecer soluções à nossa sociedade. E todos os agentes são imprescindíveis e valiosos nesse processo. Eu acho que, quando se lida com a pobreza e com a necessidade humana, o debate conceitual e ideológico pode atrasar muitos processos. E, por outro lado, nós estamos vivendo tempos de sustentabilidade. A palavra do momento é sustentabilidade. Nós estamos em busca de um mundo sustentável. O mundo sustentável, ele é um mundo onde existe riqueza econômica, com justiça social, sem uma ação predatória dos recursos naturais. Então, a sustentabilidade tem esses três aspectos: prosperidade econômica, com justiça social, sem a ação predatória dos recursos naturais. Portanto, fazer assistência, benemerência, como foi chamado, no mundo corporativo, hoje já não é uma questão apenas de marketing e nem de agregar valor à marca. É questão de adequar a empresa a um novo modelo de ator social e de ator na comunidade dos negócios, que se compreende também como agente de transformação e justiça social. Você acha que isso tem a ver com alguma forma de capelania? Aliás, você entende que seria útil ou benéfico para empresas, algum programa de capelania empresarial, alguma coisa assim? Eu acho que seria útil a muitas empresas nos Estados Unidos que têm, a Taco Bell, a PepsiCo, tem capelães. Eu acho que seria interessante. O Exército tem capelania, o hospital tem capelania, o mundo esportivo tem capelania. Seria interessante, sim. O que eu temo com isso é que a capelania acabe criando ações religiosas dentro das empresas e desvie o foco da espiritualidade. Perdão, porque eu não conceituei também espiritualidade, né, na hora da palestra, eu peço desculpas. Espiritualidade tem a ver com o mundo dos espíritos, espiritualidade tem a ver com uma dimensão humana, por exemplo, racionalidade é um aspecto humano, e emotividade é outro aspecto humano. Então, por exemplo, espiritualidade também. O Papa tem espiritualidade, o ateu tem espiritualidade, o agnóstico tem espiritualidade, o Edir Macedo tem espiritualidade, o Dalai Lama tem espiritualidade, a Shakira tem espiritualidade, o Messi tem espiritualidade, todo mundo tem espiritualidade, até o Filipão tem espiritualidade, todo mundo tem espiritualidade. Porque O melhor é você não falar, deixa o Filipão cuidado aí, falar. Libério. Isso aí do Filipão, te contar. Fica derrubando as Tá coisas. carregado esse negócio do Filipão.
Então, como eu estava dizendo, a espiritualidade é um atributo humano, assim como a racionalidade, a emocionalidade, digamos assim. É, a religião é a maneira como nós tratamos da nossa espiritualidade. Então, nem todo mundo tem religião, mas todo mundo tem espiritualidade. Mas espiritualidade também tem a ver com as virtudes atribuídas ao espírito humano. Então, por exemplo, compaixão, generosidade, solidariedade, justiça. Estas são amor, perdão. Estas são qualidades do espírito humano. Seria aquelas Então, semelhanças do homem com Deus, em alguns aspectos? São as expressões da imagem e da semelhança de Deus em nós, que não são apenas estas virtudes. A nossa capacidade criativa é uma semelhança de Deus, é uma semelhança que temos com Deus. A nossa consciência, autoconsciência, é outra semelhança que temos com Deus. Mas essas virtudes do caráter divino, né, como eu estava falando, fazem parte da espiritualidade. O que eu temo é que os capelães dentro das organizações desenvolvam projetos religiosos e não projetos de espiritualidade. Isto é, eu não quero saber quantos grupos de estudo bíblico tem na sua empresa, ou se todo mundo começa o dia fazendo oração ou não. Eu quero saber se as pessoas ali são generosas, eu quero saber se elas são cheias de compaixão, se elas são capazes de competir de maneira ética. Somos professores de Bíblia. Nós só ensinamos a Bíblia porque nós acreditamos que, ao ensinar a Bíblia, as pessoas para quem nós ensinamos a Bíblia desenvolvem ou são colocadas em condição em que a sua espiritualidade pode ser desenvolvida, em que o caráter de Cristo vai sendo formado nessas pessoas, que o fruto do Espírito vai sendo vivenciado por essas pessoas. Nós não estamos lá para fazer conferência evangelística e nem musical de Natal. Nós estamos lá como desenvolvedores de espiritualidade. O musical de Natal é uma ferramenta de desenvolvimento da espiritualidade da comunidade. A escola bíblica dominical é uma ferramenta de desenvolvimento da espiritualidade da comunidade. Quando a gente perde a noção de que as nossas atividades religiosas, elas são meio, e a espiritualidade desenvolvida é o fim, nós chamamos espiritualidade desenvolvida de maturidade cristã, de fruto do Espírito, de caráter de Cristo. Mas o que são essas expressões? São espiritualidade desenvolvida. Então, se, por exemplo, a minha atividade das 6 da tarde não coopera para o desenvolvimento espiritual das pessoas que participam da atividade das 6 da tarde, eu tenho que acabar com essa atividade das 6 da tarde, ou eu tenho que remodelar a atividade, ou substituir a liderança. Por quê? Porque aquilo ali existe como meio para desenvolver a espiritualidade das pessoas que daquilo participam. Talvez desenvolvendo esses aspectos dessas virtudes e valores, uma empresa preocupada com isso, ela pode desenvolver um programa nessa linha, desenvolver solidariedade dos seus funcionários, desenvolver a justiça entre seus funcionários. Elas não só podem, Libério, como elas estão fazendo. Elas estão fazendo. Há muitos empresários hoje que acordaram para essa situação. Agora, por exemplo, nós estamos discutindo no mercado, na comunidade de negócios, está discutindo empresa B, sistema B, time B, capitalismo consciente, economia sustentável. Quer dizer, não dá para desenvolver essas coisas dizendo assim, perdão, quando você tem um empresário que diz, a finalidade primeira da minha empresa não é dar lucro. Você fala, de onde veio esse cara? Ele veio de uma experiência espiritual. Então, por exemplo, Peter Drucker diz o seguinte, que desenvolver atividade de negócios pensando no lucro é a mesma coisa que jogar tênis olhando no placar. Você tem que olhar para a bolinha. Você não pode olhar para o placar, para a caixa registradora. Você tem que olhar para o seu processo. Outra coisa, se a gente não respirar, a gente morre. Ok? Mas ninguém aqui vive para respirar. Quando eu acordo pela manhã, alguém fala assim, Ed, qual a finalidade primeira da sua vida? Respirar. Não.
Eu respiro para continuar vivo para alcançar uma finalidade. Da mesma forma, o lucro não é a finalidade do negócio. Eu tenho lucro para continuar tendo meu negócio, para que no meu negócio eu alcance a minha finalidade. Há muita gente na comunidade de negócios que já entendeu isso, que o lucro, o lucro não é o principal a ser buscado, mas sim o quê? Atuar de maneira digna da alta expectativa de um mundo sustentável. Por exemplo, o senhor poderia ter mais lucro se o senhor demitisse 8 funcionários. Eu falei, não, mas eu não estou aqui para ter mais lucro, eu estou aqui para gerar emprego. Inclusive, eu estou contratando mais 3 e eu estou diminuindo o meu lucro para contratar mais 3 funcionários e para dar emprego não apenas para 8, mas para 11. É outra mentalidade. E essa mentalidade que sacrifica o lucro em benefício de valores maiores do que o dinheiro é uma mentalidade espiritual. E as empresas deveriam fazer isso e as igrejas deveriam ser as matrizes e os modelos para que as empresas fizessem isso. E aí você cai num aspecto, por exemplo, dessa questão de trabalhar no banco. As pessoas que trabalham no banco sofrem uma crise tremenda, porque ele tem que cumprir metas, e aí ele tem que oferecer aqueles serviços fantásticos, mirabolantes, mas que são completamente ardilosos, são armadilhas. E eu sou crente, e o meu gerente está no meu pé, ou eu até sou o gerente, e preciso cobrar isso dos outros. O que você me ajuda a pensar? Eu digo que em qualquer ramo de atividade que você estiver, você vai ter que pisar na lama. E você só vai ter que decidir qual é o limite de lama que você vai tolerar no final do dia. Se você vai ter o pé sujo, se vai ter sujo até o tornozelo, até a cintura, até a barriga, você vai decidir. Cada um tem o limite da sua consciência. Essa pergunta não é só para quem trabalha em banco. Por exemplo, o sujeito que é um profissional de marketing, que é tido como aquele que cria sonhos e cria necessidades ou cria desejos para... Enfim, todo marqueteiro ou todo profissional de marketing, que marqueteiro, aliás, é uma ofensa para os profissionais de marketing, né? Todo profissional de marketing, ele é um enganador. Todo profissional de marketing, por exemplo, o sujeito é contratado para ser advogado na Souza Cruz. Ele vai trabalhar como advogado de uma indústria do tabaco? Então, em todo lugar vai ter lama. Se você vai trabalhar como diretor da Record, vai ter lama. Se você vai trabalhar como tesoureiro da Igreja Batista de Água Branca, vai ter lama. Se você é fiscal da Receita Federal, vai ter lama. Se você é policial civil, vai ter lama. Se você é advogado criminalista, vai ter lama. Se você é contador, vai ter lama. Se você é vendedor, vai ter lama. Se você é comprador, vai ter lama. Tem lama em tudo que é lugar. Você é político, vai ter lama. Não tem jeito de não ética, o que é ética? É a capacidade de escolher entre 2 coisas erradas. Porque escolher entre a certa e a errada é uma questão de coragem. Eu sei o que é certo, eu vou fazer o que é certo. Agora, quando eu tenho que escolher entre 2 coisas erradas, aí eu preciso de ética. Eu deixo eles morrerem de fome ou eu como o pão da ceia? Eu minto ou eu entrego os espias? O que eu faço? O Davi, quando foi preso, não fingiu de louco? Aí soltaram ele? Mentiu. O homem segundo o coração de Deus, mentiroso, bom ator. Existe na questão ética aquilo que a gente chama de hierarquia de valores. Vamos imaginar que o meu pai me deixou uma empresa que é muito rentável e eu descobri que o meu pai, nos últimos 27 anos, sonegou impostos. Aí eu contrato o escritório do pastor Valdo Romão e digo assim, pastor Valdo, eu sou crente, batista, eu quero uma empresa gabarito, o senhor, por favor, coloque em dia todos os impostos que o meu pai sonegou. O que vai acontecer, pastor Valdo? Eu vou fechar a porta. Eu vou quebrar. E se bobear, eu vou quebrar e ainda vou ficar devendo para o governo.
certo? Mas eu não quero saber, pastor, eu sou crente, eu quero colocar a minha empresa gabarito. Mas o senhor tem 370 funcionários na sua fábrica, problema deles. Mas e o que vai ser do plano de saúde dos 370 funcionários? Não é problema meu, o meu problema é que eu quero ser gabarito. Você está entendendo? Como não dá para a gente tratar de maneira simplista o dilema ético da inserção no mundo em que a gente vive. Então, cada um de nós vai ter que discernir a quantidade de lama que é